Oi, gente. Eu me chamo Jéssica e eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 31 anos e tenho 2 filhos. Sou casada. Eu tenho o Rafa, de 7 anos, e a Gabi, que vai fazer 3 anos agora em janeiro de 2021. Eu vou contar um pouquinho da história da Gabriela. A Gabriela, ela sempre teve uma saúde de ferro. E aí, um certo dia, foi em setembro. Não, minto, foi em agosto. Em agosto, dia 22 de agosto, mais ou menos. Ela começou com uma dor na barriga. E eu tentei resolver em casa e não consegui. Dei remédio pra dor, dava Lufital, pra ver se era gases, nada resolvia. E aí levei ela ao pronto-socorro. Chegando lá, a médica fez um raio-x de abdômen, exame de sangue, e nada constou nos exames. E aí a doutora falou que podia ser algum quadro de verme, né? E assim voltamos para casa. Depois de 2 dias, a dor dela piorou. Ela tava com muita dor. Essa cólica, ela ia e voltava. E ela ficava até de 4, para você ver como a dor era tão forte. E aí eu levei ela no local em que eu trabalho. Eu sou técnica de enfermagem. E chegando lá, a doutora avaliou ela, fez o exame físico e tal. E ela falou assim: olha, mãe, ela tá bem. Aparentemente ela tá bem. E eu só vou pedir um ultrassom pra gente descartar qualquer hipótese. Tudo bem. Fomos fazer o ultrassom. Isso era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. A gente fez o ultrassom. Demorou uns 20 minutos, a pediatra vem. Fala assim: olha, mãe, qual foi o último horário que a Gabriela comeu? Ah, foi às 11 horas da manhã. A partir de agora você não dá mais nada pra ela, porque o exame dela deu uma alteração e o caso dela é cirúrgico. A gente já ligou pra cirurgiã pediátrica e ela vai estar aqui em 30 minutos. Ela vai ir pro centro cirúrgico. Até então, estava calma, né? Ansiosa, porém calma. E aí ela falou o diagnóstico, que era invaginação intestinal. Não sabia o que era, também não procurei saber, né? Me coloquei no lugar de paciente. E assim ficamos ali esperando aqueles 30 minutos a cirurgiã. Ok, a cirurgiã chegou, explicou o procedimento, né? O que poderia acontecer, qual os pontos negativos que poderia acontecer. E assim foi pro centro cirúrgico de emergência. Por volta das 22 horas, mais ou menos, a cirurgia acabou. E aí ela ligou no quarto, né? O pessoal ligou no quarto e eu desci pro centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, a doutora falou que tinha achado que tinha ocorrido tudo bem na cirurgia, mas que ela tinha achado uma massa no intestino. E que a imagem era sugestiva de linfoma, mas que ela tinha mandado o material para biópsia e tinha pedido a imunohistoquímica e que ela já estava pedindo a avaliação da oncologista. E ali eu fiquei sem chão. Fiquei esmureci e fui conversar com Deus, né? Fui conversar com ele, eu sei que, não sei se todos, mas eu sou falha. Pecamos, eu sou pecadora, não sei o quão falha eu sou, mas eu sou. E ali foi o dia que eu me reentreguei a Deus. Eu tava totalmente desviada do Senhor. Eu não orava mais, eu não louvava. Eu só queria saber de beber, bagunçar. E Deus foi ficando para escanteio.
E aí, naquele momento em que a gente se encontrava na UTI, que foram 7 dias de UTI, monitoramento, sonda nasogástrica aberta, uma ferida operatória abdominal, né? Sonda, catéter central no pescocinho dela. E assim foram 7 dias angustiantes ali naquele lugar, aquele barulho insuportável. Pra comer, eu tinha que comer de costas, porque ela tava em jejum, ela tava de sonda. Eu tinha que comer de costa pra ela. Às vezes nem comia, porque doía, né? Deixar ela ali, sentadinha. E eu comendo e ela lá com fome. Eu jogava a toalha em cima da comida e não comia mais. Orei muito, muito. Foi muitos dias de jejum, de oração, de madrugada. Eu me ajoelhava de madrugada, eu pedia o socorro de Deus. E ali naquele momento, naquele primeiro dia, assim, em que ela ficou no hospital, depois do centro cirúrgico, a gente chegou na UTI mais ou menos uma meia-noite. E ali ela tava dormindo, né? Ela tava ainda sob efeito da anestesia, ela dormindo e eu orando, pedindo pra Deus me dar força, que não era o que eu queria. E pedindo pra Deus que quando esse anátomo saísse, que fosse um tumor benigno, para que tudo aquilo tivesse acabado ali naquele momento, porque ia ser só a cirurgia e acabou. Só que não. Aí depois de 7 dias a gente foi pro quarto, né? Lá pro setor de oncologia. Ficamos mais 2 dias, 3 dias e aí não saiu o resultado, né, do exame. E aí ela teve alta e depois de mais ou menos uns 5 dias veio o resultado do exame. Eu abri o sistema, fui ser xereta e fui olhar o que tinha dado. E lá no exame estava constando que a lesão dela era maligna. E o nome do era um linfoma mesmo, um linfoma difuso de células B. Ela tinha feito um exame chamado PET-CT, que é um exame de imagem. Nele constou que tinha uma massa ainda no abdômen, mais ou menos de 4 centímetros. Ela colheu mielograma, colheu o líquor, né? Que também eles mostram se tem alguma dessas células espalhada no organismo. Graças a Deus não tinha, era só ali no abdômen mesmo. E começou o tratamento da Gabi. A Gabi fez 4 ciclos de quimioterapia, passou por Tocarte, teve algumas complicações em 2 ciclos, que foi a mucosite. E aí a gente teve que ficar em internação, porque eles investigam, né? Em questão de febre, eles investigam tudo. Eles são super, a equipe médica são super cautelosos, né? Porque esses pacientes que faz tratamento oncológico, eles são muito sensíveis. Mas Deus é maravilhoso e nada, não era nada demais, era apenas uma reação da quimioterapia. A Gabi, ela sempre foi forte, né? Eu sofria bastante, assim, de pensar, né? O que poderia acontecer. Mas ela foi tão forte. E os dias foi passando, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro, quarto, exames de sangue, exames de imagem, intubação, sedação para poder fazer exame. E assim foi nossos dias. Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho. Ela fez um tratamento num hospital que eu não sei nem falar. Eu tenho orgulho de fazer parte da equipe do Hospital 9 de Julho. Eu faço parte desse time. Eu tenho orgulho de fazer parte desse time.
foram pessoas que eu não vou esquecer, nunca na minha vida. Pela bondade, pelo profissionalismo. Eles cuidaram dela, eu não tenho palavras. Assim, não era porque eu era profissional dali daquele lugar, porque já trabalhei com muitas das pessoas que cuidaram da Gabi, eu já trabalhei, tive o prazer de trabalhar no dia a dia. E eles são assim com os pacientes também. O ser humano em primeiro lugar, né? A gente tem uma missão aqui na Terra. E a missão que Deus escolheu pra gente, profissional da saúde, foi essa. Cuidar, acolher. A gente não sabe quem é, a gente não sabe o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer. A gente tá ali pra dar o nosso melhor. Quantos dias, quantas vezes a gente sai triste de casa, com problema pessoal, problema com os nossos filhos, esposo, mãe, pai, e chega ali no local de serviço, a gente dá o nosso melhor. A gente sorri, a gente abraça a causa do paciente, a gente dá o nosso melhor. Quantas vezes eu deixei minha filha e fui trabalhar com um sorriso no rosto. Sorriso no rosto e ninguém sabia o que eu estava passando, a não ser os meus colegas que estavam ali para me apoiar, né? Naquele momento em que eu tive uma intimidade com Deus, eu pedi muito pela vida da Gabi. Eu pedi perdão pelos meus pecados. Eu fiquei tão entristecida comigo mesmo de saber que eu sou tão falha com Deus e Ele é tão maravilhoso comigo. O tanto que Ele me deu força para mim continuar nessa luta. Porque eu só consegui porque Ele estava comigo. Eu só consegui porque Ele me deu força. Ele me deu uma armadura para seguir essa luta. E eu pedi muito para Ele. Falei, meu Deus, já que o Senhor colocou essa prova, me dá força, me protege, me guarda, coloca as pessoas certas no meu caminho e que eu consiga passar dessa. E assim Deus fez. Eu consegui. A Gabi no segundo ciclo de quimioterapia, a imagem já tinha desaparecido do linfoma, já não tinha mais nenhuma massa. Completamos o ciclo e ali ela ficou bem. Mas eu tive que me render a Deus. Eu me rendi a Ele porque eu não tinha outro caminho. Eu não tinha outro caminho a não ser Ele. Se não fosse Ele, eu não sei o que ia ser da minha vida, da vida da minha filha. Eu pedi para Ele fazer um milagre na vida dela. Porque a gente sabe que um paciente oncológico, hoje ele faz um tratamento e amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Vai voltar? Não vai? Quem sabe do nosso futuro? É Deus. É Ele que escreve o nosso futuro. É Ele quem vai falar o que vai acontecer. E eu pedi muito para Ele curar ela. Eu pedi na conversa, uma intimidade que eu tive com Ele. Eu me rendi, pedi perdão e voltei para os braços do Pai. Voltei, pedi para Ele que me limpasse e tirasse de mim tudo aquilo que não fazia parte dele. Me livrasse do vício do mundo. Mudasse o meu temperamento. Porque eu não sou uma pessoa fácil. Sei o que aconteceu com a Gabi. A gente sabe para que era. A gente sabe que era para mudança. Que era uma coisa para conserto. E eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. E eu pedi para Ele. Falei, Deus, a única coisa que eu te peço, já que o Senhor me deu essa luta, eu não vou fugir. Eu vou lutar.
mas eu só te peço misericórdia, porque ela é tão pequena, ela não merece passar por isso, independente dos nossos erros e das nossas falhas. Senhor, faz o teu milagre. E se não for para fazer o teu milagre, Senhor, cuide dela e leve ela para os teus braços, porque ela não merece sofrer. E é difícil você entregar um filho. Não que seja difícil entregar ele para Deus, porque Deus é o único lugar que a gente está seguro, né? Nos braços dele é onde a gente encontra paz, aconchego, amor. É o único local que a gente sabe que a gente está bem, que é nos braços dele. Mas o nosso coração não quer isso. Esse não é o nosso desejo. Mas ali, naquele momento, era o que eu tinha para fazer. Era o meu lugar em que eu sei que ela estaria bem, né? É triste a gente ver um filho sofrer. É muito triste. É um tratamento muito agressivo. E parando para pensar, ela não sofreu nem a metade do que uma criança sofre recebendo essa medicação. Deus guardou ela, Deus protegeu e curou. A Gabi, ela é meu milagre. Se Deus não estivesse comigo, eu não teria conseguido. Eu tenho uma paz dentro de mim que se eu estivesse sozinha, eu jamais teria conseguido. Jamais. Então hoje eu vivo o meu milagre. Ela tá aprontando todas, tá pentelha que só ela. E ela passou. Ela passou e isso foi só um susto. As pessoas perguntam como que ela descobriu um diagnóstico desse, sem ter febre, sem parar de evacuar, sem emagrecer, sem ter nenhum sintoma. Ela não tinha. A única coisa que ela teve foi a dor. E se ela não tivesse a invaginação intestinal, nunca teria descoberto. Então, a gente parava pra pensar e ver, nossa, como Deus é perfeito. Como o meu Deus é perfeito. Não tem explicação. Por um simples detalhe, a gente descobriu o tumor, tratou, não tinha em nenhum local mais, em nenhum lugar do organismo, não tinha. É um linfoma agressivo em que ele vai percorrendo e vai destruindo tudo. Mas Deus, ele me honrou. E hoje, eu não tenho prazer de viver no mundo. Eu sou uma pessoa limpa, de coração puro, porque eu peço para ele tirar tudo aquilo que não é da sua vontade. Prezo para ele guardar minha família, minha casa, meu casamento, meus filhos. E eu quero morrer na presença dele. Eu quero viver a presença dele. Eu quero viver a palavra dele. Eu quero viver o tempo que ele tem para mim. Eu nunca mais vou largar do meu Deus. Porque ele é maravilhoso. Eu agradeço a todos que abraçaram a causa da Gabi, todos os meus colegas de trabalho, oração, todos, as pessoas que vinham me dar um apoio, me ajudava a olhar os exames. Eu não tenho a coordenação de enfermagem, a gerência, os referência, as enfermeiras que fizeram tudo. Não tenho o que falar. Todos da equipe de enfermagem, da limpeza, da nutrição, do setor de exames, de sangue, de imagem, do centro cirúrgico. Eu não tenho palavras para falar para vocês o quanto que vocês são essenciais na minha vida e na vida da Gabi.
o tanto que vocês se preocuparam, o tanto que vocês se dedicaram, o tanto que vocês transmitiam compreensão e cuidado com a gente. E isso vai ficar na história, porque Deus, ele é maravilhoso. Qualquer coisa que a gente venha a passar, é que é preciso que a gente passe, mas que a gente coloque Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele sabe qual é o melhor para nós, para nossa família. Ele já sabe qual é o nosso futuro, não adianta a gente atropelar e querer fazer com as nossas mãos. Ele sabe qual é a vontade, Ele sabe qual é o desejo do nosso coração. E eu só venho agradecer a todos. Muito obrigado, tá? E ficam com Deus.